Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado pela sua audiência. Primeiro dia da semana, domingo, fim de tarde, o dia mais importante para os cristãos, o mais importante dia da semana, pois o dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos, diz a Escritura. E texto que os cristãos aplicam ao primeiro dia da semana, ao domingo. Obrigado pela sua audiência. Aqui estamos, programa Luz da Vida, para nos próximos 30 minutos refletirmos sobre o argumento que já foi introduzido no programa da semana passada, Verdades Esquecidas, a ira de Deus. E convenhamos, ultimamente, pouco se tem falado na igreja sobre essa verdade. Não se deve falar somente da ira de Deus, claro que não. Também a ira de Deus é uma expressão da sua misericórdia e do seu amor, pois em Deus não há contradição entre amor e ira. E veremos por quê. E já falamos disso, já explicamos no programa anterior. Ira de Deus. A amorosa reação de Deus à rebelião do homem. Porque Deus ama, Deus se ira, se indigna, se revolta, se encoleriza. Sim, todas essas expressões são bíblicas e procuraremos o reto, o autêntico significado dessa expressão. Mas no programa anterior nós começamos, até porque para compreendermos bem a ira de Deus, que não é pecaminosa, é preciso falar da ira do homem quando pecaminosa e da ira do homem quando santa. Pois, quanto ao homem, há dois tipos de ira na Bíblia. A ira pecaminosa, portanto, condenada, e a ira santa, portanto, virtuosa, recomendada por Deus, o Deus que se ira. E hoje nós retomamos o estudo do domingo passado e vamos continuar abordando expressões de ira verdadeiramente pecaminosas. Definamos o que é a ira pecaminosa: é um impulso desordenado do homem contra alguém ou contra alguma coisa. Normalmente isso é manifestado pela falta de controle do indivíduo sobre o seu próprio eu. Ele está desordenado, ele está alterado, ele está perturbado, ele não se domina e esse impulso avança, por assim dizer, joga-se, por assim dizer, contra uma pessoa ou contra alguma coisa. E qual foi a personagem? Quem lembra, no domingo passado, que nós evocamos e refletimos sobre o primeiro acesso de ira, que redundou num homicídio, que redundou num assassinato. Qual o primeiro assassinato da Bíblia? Caim, irado, extremamente irritado, mata o seu irmão Abel. Agora, nós vamos ao segundo acesso de ira, que leva alguém não a matar um irmão, mas a desejar a morte dele, mas jurar, comprometer-se em matar o seu irmão. É o episódio de Esaú e Jacó. Sabemos porque Esaú passou a nutrir um ódio tremendo contra o seu irmão, coisa que mais para frente vai desaparecer. Esaú vai abraçar o seu irmão Jacó, vai perdoar o seu irmão Jacó, enfim. Mas nesse momento, quando ele descobre que Jacó o trapaceou, primeiro ele vendeu o direito de primogenitura para o seu irmão por um prato de lentilhas. E quando seu pai, idoso, cego, ele estava no campo, com a ajuda da sua mãe Rebeca, Jacó conseguiu usurpar a primogenitura, a bênção do seu pai, que era reservada apenas ao primogênito. E ele consegue fazer uma armação com a ajuda da sua mãe e o pai, enganado, acaba abençoando Jacó no lugar de Esaú. Abençoa Jacó pensando que é Esaú. Logo depois que o pai dá a bênção ao filho mais novo, chega Esaú, que é o mais velho. E o acesso de raiva dele, o ódio dele, transborda com toda a sua fúria. Aqui nós temos um homem extremamente encolerizado. E aquilo que ele vai prometer
e que, graças a Deus, nunca vai concretizar, mas é a consequência mais dramática do acesso de ira. Vamos então ao livro do Gênesis, capítulo 27, de 41 a 45. Esaú concebeu ódio por Jacó, por causa da bênção que lhe tinha dado seu pai, e disse em seu coração: virão os dias do luto de meu pai, e matarei meu irmão Jacó. E foram referidas a Rebeca estas palavras do seu filho primogênito. Ela mandou chamar seu filho mais novo, Jacó, e disse-lhe: teu irmão Esaú quer te matar, para se vingar de ti. Escuta-me, pois, meu filho, vai, foge para junto de Labão, meu irmão, em Harã. Fica em casa dele algum tempo, até que se acalme a cólera de teu irmão. Assim que passar a sua cólera e tiver ele esquecido do que lhe fizeste, te mandarei buscar. Porque perderia eu vocês dois num só dia? O acesso de cólera não é extravasado, mas é nutrido no coração. Ele faz uma promessa para si. Ele nem verbaliza isto para ninguém. Parece, todavia, que ele deixou extravasar, já que alguém foi dizer isso para a mãe dele. E aí nós lembremos-nos de que Rebeca teve participação direta nisso. Rebeca ajudou o seu filho a enganar o esposo dela, que é o pai de Esaú e de Jacó, de Esaú e de Jacó, que é Isaac. A ira pecaminosa. A ira que em nenhum momento pode ser aprovada, pode ser legitimada. A ira, enquanto acesso de raiva, enquanto cólera, enquanto explosão de indignação contra alguém ou contra alguma coisa, pode trazer este risco. Pode suscitar no coração esse sentimento homicida, esse sentimento assassino. Portanto, antes de tratarmos da cólera de Deus, convém deixar isto bem claro. Repito, insisto, 3 tipos de cólera na Bíblia, 2 com relação ao homem, uma má e uma boa. E a cólera de Deus, que é sempre boa. A cólera do homem para ser boa, tem que ser a imitação da cólera de Deus, da ira de Deus, da vingança de Deus, do castigo de Deus. Castigo que, por outro lado, é a reação de Deus contra a rebelião do homem, que ele ama muito. E que quando tal ira se manifesta, é por amor, é para corrigi-lo, é para diverti-lo, é para recolocá-lo no caminho da conversão. Agora, nós vamos à primeira manifestação coletiva, digamos assim, de cólera. Essa é mais dramática, é mais dolorosa, porque as consequências foram muito maiores. Aqui nós temos uma vingança diante de uma tragédia cometida. Estamos aqui no tempo dos filhos de Jacó. O velho Jacó, aquele que roubou o direito de primogenitura, que usurpou o direito de primogenitura do seu irmão com a ajuda de sua mãe Rebeca, esposa de Isaac. Esse menino cresceu, se tornou pai de 12 filhos. E também ele teve uma filha, a filha Dina. Essa menina, ele foi morar com todos os seus filhos na terra de Siquém. E havia lá um senhor que era o chefe daquele local, chamado Emor. Ele tinha um filho chamado Siquém. Siquém é a Sicar do tempo de Nosso Senhor, que é a atual Nábulos, é território palestino, Israel. Muito bem. Dina foi estuprada por Siquém, filho de Emor.
Seus irmãos, os irmãos de Dina, os 11 irmãos, os 12 irmãos souberam. E 2 deles juraram vingança. E aí conseguiram dialogar com a família, com a tribo de Emor, convidando todos a se tornarem judeus, se circuncidaram. E a circuncisão leva um certo tempo para cicatrizar, e naquele tempo não havia, digamos assim, dispositivos como hoje nós chamamos de antibióticos, remédios para aliviar a dor. Quem se circuncidava precisava passar alguns dias como que enfermo, e enquanto eles descansavam sem nenhuma reação, não esboçaram nenhuma reação, esses meninos então mataram todos eles. Vamos ao texto, por favor. Gênesis 34, de 25 a 29. No terceiro dia, estando todos ainda doentes, os 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Dina, tomaram cada um sua espada, penetraram na cidade, que de nada desconfiava, e mataram todos os varões. Passaram a fio de espada também Emor e Siquém, seu filho. Tiraram Dina da casa de Siquém e se foram. Os filhos de Jacó caíram impetuosamente sobre os mortos e assolaram a cidade, porque haviam ultrajado sua irmã. Tomaram suas ovelhas, seus bois, seus jumentos e tudo o que havia na cidade, como nos campos, e levaram como espólio todos os seus bens, seus filhos, suas mulheres e tudo o que se encontrava em suas casas. Uma atitude desproporcional, inominável, uma vingança, um banho de sangue, o derramamento de sangue de forma absolutamente injusta, uma vingança que é expressão da ira. Ira condenada pela Bíblia. Terminamos o primeiro bloco. No segundo bloco faremos algumas pontuações sobre a decisão de Simeão e de Levi, a ira que nunca pode ser aceita por Deus, a ira pecaminosa.